Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Meu nome é Maurício Carvalho e nós estamos no sexto vídeo da introdução ao inglês aqui do canal. Nesse vídeo nós veremos o sistema verbal, uma introdução ao verbo e seus elementos básicos na língua inglesa. Na tela vocês veem o código QR do canal, quem quiser contribuir para o canal através do código QR ou através do Apoia-se. O link do Apoia-se e do PayPal se encontram embaixo do canal. Até agora a gente viu que no inglês existem alguns verbos especiais, os verbos auxiliares, que são be e have, principalmente, e os verbos modais, que são can, will, may, must, shall, em suas formas presente e passado, como já mostrado no vídeo de verbos modais. Esses verbos especiais, eles têm algumas peculiaridades. O verbo be é conjugado até em bastante formas, né? Tem o infinitivo, que é be mesmo, equivale a ser, estar. O presente, como a gente já viu, I am, you are, he is. O passado, que é was, were. Tem um gerúndio também, que equivale a mais ou menos a sendo, estando, being. E um particípio passado, been, que equivale a sido, estado. O verbo have, ele tem como auxiliar também, e como verbo pleno, ele tem também as formas have no infinitivo, have, has, o passado é had, o gerúndio having, e o particípio passado é igual ao passado simples, had. Os modais a gente já viu que são especiais, né? Eles não têm forma nenhuma a não ser o presente e o passado. Não tem infinitivo, não tem gerúndio, ou seja, não dá para colocar ing nesses verbos, aquele ing no final. Canning, não tem podendo, não existe em inglês. Nem particípio passado, podido seria. Não tem isso. Né? Se você quiser usar o verbo can, por exemplo, no futuro, né? Já que o futuro em inglês, tipicamente você usa um verbo auxiliar will mais o infinitivo, você não pode falar will can, é impossível isso. Né? Poderá, ele vai poder, amanhã ele vai poder falar com você, né? Sei lá, você tem que usar uma perífrase, uma expressão diferente com outra palavra. Amanhã ele será capaz de falar com você. Tomorrow he will be able to speak with you. Então, no caso do verbo poder, quando você tem que usar uma forma que não existe, que não é nem o presente nem o passado, você tem que usar a expressão be, que é o verbo ser, mas able, que é capaz, ser capaz de. O verbo love é um exemplo de verbo normal do inglês, não é nem um verbo modal, nem um verbo auxiliar, então ele é conjugado de uma maneira plena e, no caso de love, a gente tem um verbo que também é regular, ou seja, a conjugação dele é perfeitamente regular e mostra exatamente qual é o paradigma verbal do inglês. Infinitivo love, ou to love, presente love, na terceira pessoa singular, o verbo ganha S. Ele ama, ela ama, fica loves, loves, love, love, loves, passado loved, gerúndio loving e particípio passado loved. Observa que nos verbos regulares o particípio passado é sempre igual ao passado simples. Meramente você acrescenta esse ed na ortografia, mas na pronúncia toma bastante cuidado. Não tem duas sílabas não é loved. Não tem nada de loved, loved, loved. É loved. O V é seguido diretamente pelo D. Esse E da terminação do passado é meramente uma fantasia ortográfica do inglês que geralmente não é pronunciada. Loved. Um verbo como speak também é um verbo normal da língua, tem todas as formas, mas ele é um verbo irregular. Observem, no infinitivo ele é speak mesmo, to speak. Presente, speak, na terceira pessoa ganha S, speaks. No passado, uma forma só, spoke, aí muda a vogal dele. De I para O, speak vira spoke. Gerúndio, speaking, todo gerúndio é regular em inglês, não tem nenhuma irregularidade na forma do gerúndio, ing. E o particípio passado ainda é diferente do passado simples, é spoken, ganha um N no final. Vamos ver a conjugação do verbo love no presente simples. I love, eu amo. You love, você ama. He, she loves, ele, ela ama. We love, you love, they love. Muito simples. A gente vê que a única alteração que sofre, como eu já disse várias vezes, na terceira pessoa singular o verbo ganha um S. Só no presente. No passado eu nem vou mostrar aqui porque é loved.
para todas as pessoas. Loved. Coloca um ED no final e na pronúncia é só o D. O verbo speak, mesma coisa. No presente ele ganhou S na terceira pessoa. I speak, you speak, mas he speaks. Ele fala. Saindo do presente simples, a gente tem os gerúndios, né? A forma chamada progressiva do inglês. Como o português, a conjugação verbal do progressivo, do gerúndio, segue exatamente a mesma lógica que a gente tem no nosso português brasileiro. Eu estou falando, I am speaking. I am é eu estou, e speaking é falando. Exatamente igual ao nosso. You are. You are é você está. You are speaking. Você está falando. He is é ele está ou ele é. He is speaking. Ele está falando. Totalmente familiar para nós. Na negação, né, o progressivo presente negado, eu não estou falando. I am not speaking. You are not speaking. He is not speaking. Como a gente já viu, a forma are not e is not geralmente acaba sendo truncada, acaba sendo abreviada, acaba sendo encurtada para aren't e isn't. You aren't speaking. Você não está falando. He isn't speaking. Ele não está falando. Você pode fazer o progressivo passado também. Eu estava falando. I was speaking. Na negação fica I wasn't speaking. Eu não estava falando. Na interrogação você faz como a gente já viu. O verbo be, né? Normalmente é troca de posição com o sujeito. É uma inversão. Então se você falar eles estavam falando, they were speaking. Mas a pergunta é, were they speaking? Eles estavam falando? A afirmação, they were speaking. Eles estavam falando. Interrogação, were they speaking? Were they speaking? Poderia ter a interrogação negativa, né? Weren't they speaking? Eles não estavam falando? No inglês também existe o chamado presente perfeito. Essa forma que, se a gente traduzisse literalmente, a tradução literal seria eu tenho falado, mas ele não equivale exatamente no significado ao nosso tenho falado. O que eu tenho falado no português equivale a um passado perfeito também, né? É um presente perfeito, mas é um presente perfeito habitual. Eu tenho falado implica que você falou várias vezes, né? Eu tenho falado com ele todos os dias. No inglês, essa habitualidade não está presente, pode ser um evento que foi um evento único no passado. Mas no inglês, esse uso é restrito a ações que aconteceram no passado, percebido como algo muito recente, e que não foi desfeito ainda, uma coisa que ainda se prolonga até o presente, uma coisa que começou no passado, mas não foi cancelada, nem foi seguida por outro evento. Né? Aquilo aconteceu e aquilo ainda está acontecido. É por isso que é chamado de o tempo das notícias do inglês. Parece uma notícia, você está dando uma notícia, uma coisa que aconteceu recentemente, é fresco ainda, e não foi desfeito, e também não tem nenhuma indicação de tempo. Você não pode falar I have spoken yesterday, or I have spoken 1 minute ago. Não, só I have spoken. I have spoken, a gente traduz como eu falei, a gente não tem no português uma tradução exata para I have spoken. Tá? Então a tradução mais precisa para esse tempo do presente perfeito é eu falei. He has spoken, ele falou. I haven't spoken, eu não falei. He hasn't spoken, ele não falou. Quando você coloca o auxiliar have no passado, você tinha, né? Eu tinha, significa tinha. A mesma coisa que o português nosso mais que perfeito. Né? Eu tinha falado, ou eu falara. Em português a gente tem até uma conjugação separada, né, no próprio verbo para isso, que soa muito formal no português. No inglês só tem essa forma, você coloca o auxiliar have no passado, mas o particípio passado exatamente como no português mais informal. Eu tinha falado. Ou I hadn't spoken, eu não tinha falado. Você pode colocar também o futuro do presente. Aliás, o futuro do pretérito. They will have spoken. O que é will have? They will have. Eles terão, né? Will é futuro e have é ter. Então, will have, eles terão. E o que é spoken? É falado. Eles terão falado. Quando eu chegar amanhã, eles já terão falado. When I arrive tomorrow, they will already have spoken. They will already have spoken. They will have spoken. Eles não terão falado, fica they won't have spoken. E também o condicional do passado. Eles teriam falado. They would have spoken. Se tivesse sido possível, if it had been possible, they would have spoken. Na negação, they wouldn't have spoken. Em qualquer modal você pode colocar junto com o verbo have auxiliares. Você tem um modal e um auxiliar junto para formar essas
esses tempos passados perfeitos, né? Que você usa o have mais o participo passado, mais um outro modal que vai dar uma nuance. They may have spoken. Eles podem, é possível, eu estou especulando que seja possível que eles já tenham falado. They may have spoken. They may not have spoken. Eles não podem ter falado. They might have spoken. É uma especulação ainda mais distante, ainda mais improvável. They might have spoken. É bem provável que eles tenham falado. É provável, é possível, é levemente possível que eles tenham falado. They might not have spoken. Eles podem não ter falado. Um futuro simples a gente já viu que é com o modal will, seguido do infinitivo, sem to. I will speak. Mas também existe o futuro com going to. I'm going to speak. You're going to speak. Literalmente, eu estou indo para falar. I am going to speak. You are going to speak. He is going. Go over ir. He is going, ele está indo. Ele está indo falar, literalmente. Mas tem uma nuance de futuro, mas é mais informal do que o will. O will é um pouco seco. Né? I'm gonna significa que uma coisa que é um pouco mais informal, na linguagem mais informal, e também que provavelmente aquilo já está um pouco a caminho, né? Um futuro um pouco mais imediato. Se bem que essas regras são bastante vagas, né? Não siga estritamente regras nesse caso. Na pronúncia coloquial, né, o going to acaba virando gonna. No caso da primeira pessoa, na verdade ele vira mana. I am going to speak, vira I'm going to speak, I'm gonna 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 speak with you. Eu vou falar com você. Tomorrow I'm gonna speak with you. Tomorrow I am going to speak with you. Tomorrow I'm going to speak with you. Tomorrow I'm gonna speak with you. Tomorrow I'm gonna speak with you. Vira um mana na primeira pessoa. I'm gonna speak. Nas outras pessoas você tem meramente gonna, né? You're gonna speak, você vai falar. He's gonna speak, ele vai falar. Você pode colocar no passado e fazer um passado frustrado, um passado que estava indo acontecer, mas acabou não acontecendo. I was going to speak, eu ia falar, eu estava indo falar, mas algo me impediu, impediu a conclusão do evento. No coloquial fica I was gonna speak, porque o going to sempre se funde com a linguagem coloquial e vira gonna. I was gonna speak, eu ia falar. Esse going to é uma forma do verbo be, né? O verbo be com auxiliar, a gente sabe que para fazer a pergunta é só você inverter com o sujeito. He is going to speak. A pergunta é is he going to speak? Is he going to speak? Que na linguagem coloquial fica is he gonna speak? Is he gonna speak? Is he gonna speak? I am going fica am I going? You are going fica are you going? Are you gonna speak? No passado, I was going to speak. Was I going to speak? Were you going to speak? Was he going to speak? Was he gonna speak? Ele estava indo falar, ele ia falar. Was he gonna speak? Se o verbo é um modal, a gente sabe que os modais não levam do. Eles não têm infinitivo, né? Porque o do é um verbo que, para fazer a pergunta, ele exige o infinitivo do verbo, como a gente vai ver daqui a pouco. Can não tem infinitivo, então ele tem que ser usado sozinho. I can speak, eu posso falar. Eu consigo, eu sei falar. Can I speak? Posso falar? Eu posso falar, eu sei falar, eu consigo falar. I cannot, ou can't speak. Eu não sei falar, eu não consigo falar. Já a negação do presente simples, a gente viu o afirmativo, né? Aqui é o negativo, né? I speak, eu falo. Eu não falo é I do not speak, que é abreviado para don't, né? You speak vira you do not speak. Aí você usa como speak é um verbo normal, ele não é negado pelo not depois dele diretamente. Tem que colocar o auxiliar do no começo. O do é que é negado pelo not, e daí você coloca o infinitivo depois, sem nenhuma mudança. I do not speak. Literalmente é eu não faço falar. Né? Na casa da terceira pessoa, você tem que flexionar o verbo do de acordo com a terceira pessoa. He speaks, ele fala. He does not speak. Ele não faz falar, ou seja, ele não fala. They speak, they do not speak. Então é por isso que na terceira pessoa o do vira does, que é um verbo conjugado, como qualquer outro na terceira pessoa do singular, ele precisa do S. My friend speaks, my friend does not speak. My friends speak, my friends do not speak. Na terceira pessoa plural não tem S no verbo, então aí o do não vira doesn't.
Com o verbo love aqui, né? He loves, ele ama. He doesn't love, ele não ama. She hates, aí é o verbo hate, que é o verbo odiar. She hates, ela odeia. She doesn't hate, ela não odeia. No passado, você tem que negar o verbo usando o passado do verbo do, que é did. Então você pega o did, nega o did e deixa o verbo no infinitivo normal. Então o verbo não pode estar no passado também, porque não existe infinitivo no passado. O infinitivo é sempre aquela forma básica, sem ed no final, sem nenhuma mutação. Então he loved, ele amou, ele amava. He didn't love, ele não amou. She hated, ela odiou. She didn't hate, ela não odiou. My friend spoke, meu amigo falou. My friend didn't speak. Speak é o infinitivo do verbo falar, então não pode colocar he didn't spoke, isso é completamente absurdo, porque quem está sendo conjugado é o verbo do aí, que foi o passado, did. She can speak, she can't speak. Ela sabe falar, ela consegue falar, ela pode falar. Ela não pode falar, ela não consegue falar. She can't speak. She has spoken, ela falou. She hasn't spoken, ela não falou. Aí a gente está negando o auxiliar have, né, no caso aí has, porque o verbo auxiliar é negado diretamente. O verbo modal can, os outros verbos modais e os verbos auxiliares não usam o sistema do, não usam do como auxiliar de negação nem de interrogação. A questão é a mesma coisa. Para fazer uma questão você usa o auxiliar do. You love, você ama. Do you love, você ama. He loves, ele ama. Does he love, ele ama. She can love. Aí tem um verbo modal, né? Então você não pode usar do para fazer a pergunta. Can she love? Não tem como falar does she can love. É impossível. She has loved, ela amou. Has she loved? Aí é um passado formado com auxiliar has. Então, o auxiliar não leva do, o auxiliar vai diretamente na inversão ali. Has she loved? She is loved. Aí o verbo ser também não pode. O verbo ser tem infinitivo, tá? Mas ele não leva do na interrogação nem na negação. Então, she is loved significa ela é amada. Is she loved? Ela é amada. Recapitulando aqui, né, o sistema do, esse auxiliar que é usado para negação e interrogação, e assume geralmente as formas don't, doesn't e didn't, é usado para formar negação e interrogação de todos os verbos, exceto os auxiliares, que são have e be, e os verbos modais. Observe que o verbo have ele pode ser tanto um verbo auxiliar, que vai auxiliar um outro verbo na mesma frase ali, que vai seguir ele imediatamente, ou ele pode ser um verbo independente, um verbo normal, que significa possuir, ter. Um verbo que vai indicar a posse de alguma coisa. I have a car. Eu tenho um carro. I don't have a car. Aí ele é negado pelo do. Tá vendo? Não é I haven't a car. No inglês britânico, é comum, contudo, usar a negação direta, mesmo nesse sentido. Então o inglês britânico permite, até é bastante comum que se use I haven't a car. Como eu não tenho. No inglês americano, tipicamente você... Nesse caso, quando é um verbo pleno, você tem que negar ele pelo don't. I don't have a car. He has a car. Ele tem um carro. He doesn't have a car. Ele não tem carro. They had a car. E no passado, eles tinham um carro. Na negação, they didn't have a car. Mais uma vez, aí você não pode usar had depois de didn't. Porque didn't exige o infinitivo. O infinitivo é have. They didn't have a car. Eles não tinham um carro. É diferente do uso auxiliar dele. Aí a gente vê o have como, nessa tela aí, a gente vê o have como auxiliar do verbo buy no passado. Bought. Bought é comprado. I have bought a car. Eu comprei um carro. A negação disso é I haven't bought a car. I had bought a car. Eu tinha comprado um carro. A negação é I hadn't bought a car. Porque como auxiliar, ele recebe a negação direto nele e não usa o auxiliar do. Bom, esse é o final do vídeo de verbos, o 6º vídeo do curso de inglês aqui do canal MAPC. Deixem seus comentários aí embaixo, quero saber se vocês estão entendendo. Essa dança aí do auxiliar do, negação e interrogação é um pouco complicada para quem está no nível iniciante, até mesmo no intermediário. Muita gente se embanana com isso, mas é meramente você usar a lógica. Você vai ver que o sistema é matematicamente lógico. Então deixem aí seus comentários, fala o
que vocês querem mais bem explicado, outras coisas que vocês querem ver no curso aqui. Está continuando, vai ter muito mais vídeos aqui de inglês no canal. Não se esqueçam de considerar um apoio ao canal através do Apoia-se, através do código QR, através de algum link aí, como está indicado abaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.